Está no ar pela TV Unifev, afiliada à TV Brasil, mais um programa Coletiva. O Ender Rodrigues, aqui ao meu lado, chefe de jornalismo do TVU Jornal, segunda edição. O nosso convidado de hoje é figura bastante conhecida em nossa cidade por seu trabalho no movimento espírita, por suas palestras e publicação de obras literárias. O Coletiva de hoje é com o presidente da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Valdenir Aparecido Quinn, também administrador de empresas e funcionário público aposentado da Câmara de Vereadores. Quinn, seja muito bem-vindo e obrigada pela presença. Prazer é nosso, é uma alegria muito grande estar com vocês e me encontro à disposição para bater um papo com todos vocês. Vamos começar então falando sobre o trabalho que você presta na entidade Irmão Mariano Dias, que tem 35 anos de fundação em Votuporanga. Qual é o público atendido hoje pelo centro? Quais os principais serviços que vocês oferecem ali? A nossa meta primeira na fundação da entidade, que foi em setembro de 1985, a meta primeira foi crianças. Nós sempre tivemos vocação, nosso grupo sempre foi vocacionado para o trabalho com crianças. À medida que a gente foi avançando nas atividades, nós começamos a perceber que não só precisava atender crianças, porque aí a família vem junto. Aí nós começamos a perceber a necessidade de amparar também a família. E não só a família como um todo, mas depois a gente começou a perceber que na família tinha idosos. E nessas faixas populacionais de baixa renda, o idoso geralmente é muito sofrido, porque já vem de uma tradição sofrida, de uma existência sofrida. Chega no final da vida, a aposentadoria geralmente é baixa. E eles gastam muito com medicamentos, embora todos os programas sociais que o governo disponibiliza não atende todas as necessidades. Mas aí tem a conta de água, tem a conta de luz, tem o alimento, tem o remédio, enfim, tem toda uma gama de atividade e nós percebemos então que o nosso trabalho tinha que ser feito com a família no total. Então nós atendemos hoje a criança, a família e o idoso, com foco principal para a atividade da infância, que é a nossa meta primeira, mas sem esquecer os demais segmentos. Quantas pessoas vocês atendem ali e quais benefícios vocês oferecem? Olha, Fabíola, nós estamos atendendo não presencial agora, em decorrência do momento pandêmico, mas nós estamos atendendo nas suas casas, com material escolar e com alimento, 115 crianças, sendo que nós temos uma faixa etária de 2 a 4 anos, são 75, e nós temos uma faixa etária de 7 a 12, que são aquelas crianças que fazem o contraturno na instituição. Eles vão para a escola da rede pública e depois da tarde, se eles não tiver para onde ir e onde ficar, eles ficam literalmente na rua, porque os pais precisam ganhar o pão de cada dia. Até umas décadas atrás, bastava que uma pessoa da família trabalhasse, que ela garantiria o sustento da família. Hoje trabalha o casal e ainda não consegue atender todas as necessidades. Nós sabemos disso. Então pai e mãe saem para trabalhar. Com quem esses adolescentes, que são juvenis, né? São crianças de 7 a 12, ainda são pequenos, onde eles ficam? Ou ficam em casa, em frente a um aparelho de televisão, colhendo essa cultura toda aí que a gente vê nessa programação, nem sempre muito apropriada, ou então eles vão para a rua, literalmente para a rua. Então, para evitar isso, a gente coloca essas 40 crianças dentro da instituição. E eles fazem a atividade da escola com um monitor, faz espanhol, faz a aula de música, faz aula de computação, recreação, enfim, tudo aquilo que aquela moçada precisa fazer. Eles chegam na instituição e almoçam. É o primeiro item. Aí depois eles se brincam um pouco no campinho de futebol, na quadra, jogam nos videogames ali. Depois vai para as ocupações deles, brinca mais um pouco. Enfim, é uma atividade lúdica, educacional, mas recreativa também. Então eles vão para casa jantados. Chegam em casa, vão tomar o seu banho e estão cansados. Então ficou-se um dia proveitoso. Essa é com as crianças. As famílias nos procuram muito na necessidade básica. Consulta médica. Vocês sabem que nós temos um consultório médico que foi construído pela Unifev. A Unifev nos doou há 2 anos atrás, com a gestão anterior a esta, mas continua com o apoio da atual gestão, do Celso. Nós temos 2 consultórios médicos de alta qualidade, muito bem feito, com ar-condicionado, e nós levamos médicos voluntários. Com essa pandemia, diminuiu até o atendimento médico, porque o pessoal está muito em casa. Então a rede da medicina da pública está atendendo. Então nós estamos quase que meio desativados por esse período. E de sábado nós temos médicos voluntários, como o doutor Seba, a Deise Seba, o doutor Carlos Misson, a esposa dele, a doutora Tatiana, o irmão da Tatiana, o doutor Marcos Dotto. Nós temos a doutora Laura Molina.
e são esses médicos que atendem aos sábados. Então eles vão lá no sábado à tarde, fazem um plantão, atendem. E nós temos a Mir Spig na tarde no laboratório, que nos doam todos os exames laboratoriais, todos, indistintamente. Nós temos o Dr. Capella, que nos doa todos os exames que a gente manda para lá gratuitamente. E nós temos lá o Ultraclinic, em frente ao Proença, lá do Renato Albieri, que nos doa todos os ultrassons que a gente precisa. Esse é o trabalho com as famílias, do atendimento médico. Aí vem a cesta básica, muita cesta básica. Aí de vez em quando eu faço um apelo, grito por aí, e a comunidade nossa nos atende, graças a Deus. A nossa instituição, ela ganhou um certo respeito pelo trabalho que vem feito há 35 anos, de uma forma séria, muito responsável. Então, quando a gente faz um apelo, a comunidade abraça. E nós doamos, em média, umas 70, 80, 100 cestas cada 15 dias. 200 por mês, né? E aí tem mais atividade, consulta oftalmológica, o doutor Ariovaldo nos atende, enfim, é uma gama imensa de serviços. Os idosos, nós temos cursos profissionalizantes, curso para eletricista, curso para bordado, para tricô, curso para gestante. Ele fala que o mundo vai acabar, mas não vai não, viu? O que tem de mulher gestante ali, todo mês é 5, 6, 8, 10 crianças que nascem só no nosso curso. Qual é o bairro que vocês atendem? Palmeiras 1, Matarazzo, lá no alto, Palmeiras 1, estação, aquele canto todo lá no alto, a gente atende todo mundo ali. Monte Verde ali, né? Monte Verde, atende aquele bairro todo. Então, a nossa sala de gestante tem vezes que não cabe, é a coisa mais linda, aquele monte de mulher, aqueles barrigão, coisa mais linda, e ali a molecada chega. Elas recebem aulas instrutivas ao período e depois ganham um enxoval para levar para casa para o bebê. E continua conosco durante uns 4 a 5 meses. Porque não basta ganhar o bebê e dar um enxoval para ela. Ela vai se perder um monte de coisa. Então ela continua indo lá. Nós temos monitoras e doulas. Doula é aquela pessoa que ajuda no parto, na Santa Casa. Nós temos doulas. Então elas orientam, conduzem por um bom período. É um trabalho gostoso esse com as gestantes. Cunha, para manter todo esse trabalho, qual que é a fonte de recursos do Mariano Dias, além das doações, né, que chegam para vocês? Olha, um leão cedo, uma tarde e outro à noite. Nós temos uma despesa mensal de 50 mil reais. Você sabe que 50 mil reais no mês não é fácil. Nós temos um convênio com o município, que nos dá uma média de 4, 5 mil por mês. Nós temos um convênio com o governo federal, que é o Fundeb, que nos dá uns 20 mil por mês. E nós temos, desculpa a crítica, uma fortuna do governo do estado de R$ 1.200 por mês. Então não chega a 30%. Quer dizer, a gente não consegue 50% ou 50% dos órgãos públicos, que já nos dá uma boa garantia. O resto é jantar, é almoço, é doações de empresários, é amigos que nos doam. Enfim, sei que no final do mês não tem dinheiro, acaba um mês e não consegue pagar. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que está dando para a gente a guarida e a segurança deste período da pandemia, é a nota fiscal paulista. Por quê? Como se faz promoção nesse período? Você não tem para quem vender. Se vender, você tem que levar na casa da pessoa, tem que receber da pessoa. Não pode aglomerar. Sim. É um momento crucial, difícil para todo mundo. Então fica difícil fazer promoção. Nós, de março para cá, a gente não fez nenhuma promoção. Qual é o que está nos sustentando hoje? É a nota fiscal paulista. Como é que ela funciona? A gente está captando doadores de cupons fiscais. Não mais aquela caixinha no mercado que a pessoa joga lá o ticket ou o cupom sem CPF. Agora é o contrário. Nós cadastramos, por exemplo, a Fabíola. Fabíola, você quer ser nossa colaboradora? Aí eu gostaria de ser. Se ela for cadastrada, simplesmente você me dá o seu CPF e a senha, eu te autorizo você ser nossa colaboradora. Tudo que você comprar no mercado, na loja, calçado, sapato, calçado e roupa, que é o bom, tudo que você comprar, aquele ticket vai automaticamente para a creche. Para você que daria R$1, 30 centavos, 50 centavos, para nós, uma notinha sua pode dar até R$260. Você fala, mas eu compro um sapato de R$300, como que eu posso dar R$260? Depende do que você comprou, o dia que você comprou, onde você comprou, quantas notas fiscais paulistas aquele estabelecimento deu e quanto o governo do estado arrecadou no dia de imposto. É uma média.
Então, para essa área social funciona diferente? Diferente, é específico para a área social. O governo paulista é muito esperto. O que ele fez? Ao invés de pedir para os nossos deputados, pedir para o Carlão, para um, para outro, vai lá, pede dinheiro para o governador. Eles fazem isso com muito carinho, aliás, fazem muito bom trabalho conosco, né, esses nossos representantes. O que eles fazem? O que ele fez? Ele criou um sistema para você pegar o dinheiro na fonte. Ninguém precisa pedir dinheiro para ir lá. Você consegue um grupo de doadores de cupons fiscais e você pega a doação todo mês. Sabe quando nós estamos tirando por mês? 15 mil reais. 15 mil reais. Nós estamos hoje com 526 cadastrados. Então eu fico perguntando, você quer ser? Você quer ser? A pessoa vai cadastrando, eu vou cadastrando. Quanto mais eu conseguir cadastrar, mais eu vou ter mensal. Então, além desses convênios, eu tenho já garantido 15 mil reais da Nota Paulista. Eu não preciso fazer promoções. Eu não tenho que correr atrás tanto de promoção. Mas as doações que eu consegui. Então, a Nota Paulista, eu falei inclusive para o Jorge Sebo, futuro prefeito, você estava lá, me parece, no dia. Gente, vamos fazer um projeto em Votuporanga. Vamos mobilizar todos os segmentos sociais, as entidades representativas. Vamos mobilizar. Se fizermos isso, se cada entidade de Votuporanga tiver 1.000 doadores, que não é difícil, Fabíola, porque nós temos 70 mil consumidores, no mínimo, em Votuporanga. Tem 90 e poucos mil habitantes. E para o morador é tão simples, né, Cunha? Exatamente. Olha, vou falar uma coisa para você. Um doador nosso comprou, eu não sei, acho que não dá nem 1 quilo de peixe, porque 8,25 deve ser meio quilo de peixe. Sim. Aqui no Amazonas. Sabe quanto essa notinha deu para nós? R$267. Gente, mas não fecha a conta, ele gastou 8. Exatamente. Mas naquele processo que eu te falei, rendeu isso. Por isso que dá bastante. Para aquele consumidor, se fosse para ele, tiraria centavo, 2, 3 centavos. Então, falei na oportunidade para o Jorge, ele nos garantiu que faria isso. Se nós juntarmos todos, a PAI, a Maria de Nazaré, o Fonte Viva, a Malu lá, com a tia Marlene, se nós conseguirmos 1.000 doadores com cada uma dessas entidades, nós não precisamos mais fazer promoção. Esse desespero de ficar, Fabinho, compra uma galinhada minha, vem outro, compra uma pizza. A própria comunidade está cansada. E o dinheiro está lá, na porta, é só pegar para a gente. E é simples, então a gente vai deixar aqui, inclusive, o teu contato, Cunha, porque a pessoa interessada é só ligar na entidade. É só liga para mim, porque eu tenho que ir atrás. Deixa eu dar um alerta. Não tem problema com o fisco. Muitas pessoas temem que o posto de renda vai pegar. Gente, é nota paulista, não é federal. Nós estamos rastreados, nós estamos no Big Brother já faz tempo. Não vai ser isso daí que vai pegar a pessoa. Podem doar à vontade. Entre em contato comigo que eu vou até a pessoa e faço tudo. Ela não tem que fazer nada. Cunha, dentro dessa ideia, então, do que você espera de políticas públicas, do que você espera dos governantes, o que mais você poderia dizer sobre o que você espera do nosso futuro prefeito eleito para 2021? Olha, nesse quesito eu estou muito à vontade para dizer. Porque o Jorge é nosso voluntário de visita às famílias carentes todos os sábados lá na creche. O Jorge, há pouco tempo agora, diante das atividades dele, que ele parou. Mas ele, por muito tempo, foi nosso companheiro de todos os sábados. De chegar lá no Irmão Mariano, lombar uma cesta nas costas, junto com o grupo, que são as 10, 12 pessoas, para visitar casas de pessoas que estavam com câncer, acamados por Alzheimer, acamados por AVC, enfim, pessoas que não tinham mobilidade para ir lá para a creche, para receber a cesta. Eles levam a cesta, fazem uma prece com eles, lê um trecho do Evangelho, sem nenhuma conotação religiosa, porque a família pode ser católica, espírita, evangélica, não tem problema, o que importa é a religiosidade. E o Jorge foi nosso companheiro por longa data. Então eu não tenho a menor dúvida de que nesse quesito a nossa cidade vai estar muito bem servida. E é um parceiraço, é um amigo, é um irmão do coração que conhece a dor de todo mundo. Então, as melhores perspectivas possíveis. Cunha, ainda falando no tema política, em novembro agora tivemos as eleições. Por 23 anos você foi servidor da Câmara de Vereadores aqui de Votuporanga. Dentro dessa sua vivência, qual que é a importância do poder legislativo para o progresso de uma cidade e para a vida de cada um de nós? Olha, a gente tem que pensar que não podemos ter ditadores. Porque quando a pessoa fica mandando sozinha, ela acaba ditando o que ela pensa. E o processo democrático exige que há uma diversidade de opiniões, há debates e numa maioria decide-se os destinos da cidade.
O poder legislativo é o fiscalizador, a função principal é essa, fiscalizador do executivo. Mas podemos fazer um complemento, fiscalizador, colaborador, tem que tomar iniciativa, tem que apoiar, tem que criticar, tem que discordar. E quando nós falamos em crítica e discordância, nós não falamos em briga. Na nossa casa nós fazemos isso. A esposa fala, eu quero ir ao cinema. Ah, vamos deixar para amanhã, vamos hoje jantar? É uma discussão, embora pacífica, de onde vai haver um entendimento. Os filhos querem um lugar, a família faz isso sem brigar. Por que o poder público tem que brigar? Então, a Câmara Municipal pode ser, deve ser, uma grande aliada do prefeito. E quando nós falamos aliada, não é dizer amém para tudo que o prefeito quer fazer. Ela é aliada também discordando. Ela é aliada também criticando. Desde que, nas entrelinhas disso tudo, não há ódio, não há animosidade, não há interesse pessoal. Agora, os vereadores, eles não podem legislar sobre o problema financeiro. Tudo que for financeiro do município, só o prefeito pode fazer. Mas o vereador pode fazer uma série de leis, ele pode fazer leis também, desde que não afete o orçamento e as estruturas financeiras do município. Então tem iniciativas de toda espécie que o vereador pode ajudar. Precisa de um vereador. A Câmara é importante para o vereador. E agora estamos bem renovados. Chegaram 8, né? 8 novos vereadores. O que eu diria para esses meninos que chegaram, essas meninas, que são novatos, estudem a função do vereador. Vereador não foi eleito para pagar conta de água, conta de luz, da cesta básica e arrumar remédio. Isso é assistência social, quem tem que fazer isso é o município. O vereador foi eleito para fazer coisas grandes, para fazer coisas grandes, ver situações caóticas, levar para o prefeito, ouvir a população, levar para o gabinete, olha, aquele grupo lá está com um problema sério. Prefeito, vamos lá comigo. É assim que funciona uma Câmara e uma Prefeitura. Agora, disseminou-se por aí, algum tempo atrás, que o vereador tem que pagar conta de luz, conta de água, remédio, passagem. Não, isso é função da área assistencial. Ah, tem que arrumar vaga em creche? Também não, isso é função da área educacional. Se eles agirem assim, a Câmara nossa esse ano vai ser a melhor de todos os tempos. Cunha, você está na entidade desde 1985, portanto são 35 anos de trabalho social. Mas eu fiquei sabendo que tem uma curiosidade. Você não era de Votuporanga e veio para cá por um motivo diferente. Eu queria que você contasse um pouquinho isso, saindo agora um pouco da política. Eu morava em Ecatu, ali próximo a Tanabi, distrito Tanabi, no nosso caminho para Rio Preto. E eu gostava muito de futebol. E eu me saía bem, pelo jeito, né? E aí eu fui chamado para teve uma peneirada aqui. Votuporanga se reiniciou a atividade dela em 1970. E houve uma peneirada. Não, 71, desculpe. E eu fiz teste, e eu tive a sorte de passar nesse teste. Eu fiquei aqui como profissional durante 6 meses. Mas, infelizmente, eu tive um acidente de uma fratura no joelho, com 6 meses de profissional, eu tinha 18 anos, ainda estava começando ainda, e eu quebrei o joelho. E eu precisei fazer uma cirurgia de retirada dos meniscos. E aquele tempo arrancava essas partes do joelho. Ele ficava com deficiência, não dava para jogar mais futebol direito. Hoje eles fazem, acerta, costura, a pessoa fica normal. Mas lá atrás não tinha isso ainda. E minha carreira acabou aí, né, que eu fiquei com pouco tempo. E fui estudar, fui cuidar da vida, mas o que eu tinha que fazer mesmo era cuidar de criança, viu? Sorte da assistência social, então, isso ter acontecido, não era bola, não era meu negócio, não. Como é que começou a história na entidade? Eu sempre gostei, desde bem jovem, eu sempre tinha vontade imensa e sempre gostei muito de criança. E foi nascendo essa vontade. E aí tem um fato muito curioso. Eu já era espírita, já estava na doutrina espírita há algum tempo, desde mocidade. E eu me casei, tinha um casal de filhos, o Marcelo, vocês conhecem, e eu tive a Tatiana. Tatiana era a segunda, 5 aninhos de idade, uma flor de criatura. E eu perdi a Tatiana num acidente. Ela foi vitimada por um atropelamento. Isso em 31 de maio de 1985. E aí você imagina que tortura é essa para um casal, para mim e para minha esposa, a dor imensa. E nós encontramos então um refúgio, uma válvula, uma escora, tentando fazer alguma coisa pelo próximo, que era o que a doutrina espírita nos ensinava. Ao invés do desespero,
da depressão, da solidão, faça algo pelo próximo para que a providência divina possa fazer algo por vocês. E nós começamos então, a entidade, ela desencarnou em 31 de maio, em 27 de setembro do mesmo ano, nós começamos a nossa entidade. Então foi esse empurrão. Eu fui a Uberaba, tive um contato com o Chico Xavier um mês depois, levado pela dona Clarice Benini, pelo seu Romeu, dona Hilda. Nós fomos lá, entramos na casa do Chico, eu conversei com ele, disse da minha dor, falei tudo. No final do trabalho, ele deu notícias da minha filha, que ela estava saindo na parada e tal. Você imagina o alívio que isso é para um pai e para uma mãe. No caminho, de volta, eu estava no banco traseiro do carro, a minha esposa era a Clarice Benini no banco da frente, aí eu vinha, essa ideia vinha nascendo na minha cabeça. Entidade, fazer uma entidade, faça alguma coisa pela criança. Nesse trajeto nasceu a ideia do irmão Mariano. Cheguei aqui, fui procurar os meios possíveis e a Laura está lá, faz 35 anos. E quem estiver nos assistindo agora, então, Queen, como ter acesso aos serviços oferecidos pelo centro? É só chegar, agora é complicado, né? Até passar essa pandemia. Mas é só chegar lá na creche, nós estamos abertos para qualquer conversa. Tudo que tiver à disposição, tudo que estiver ao nosso alcance, nós fazemos. Nós temos hoje curso para eletricista, formamos vários grupos de eletricista, nós temos curso para gestante, nós temos curso de tricô, de crochê, nós temos várias atividades lá na creche. A pessoa chegando lá, vê o que precisa, a gente está pronto para atender. E só reforçando, não precisa ser necessariamente da doutrina espírita. Muito né? pelo contrário, eu acho que não tem ninguém espírita lá, por incrível que pareça. É até um dado interessante, nosso quadro de funcionários, nós temos 16 funcionários. Um funcionário e 16 funcionárias, porque nós temos, a área infantil é mais para mulher, né? Não tem nenhum espírita. Só tem evangélico e católico. E nós nos damos muito bem, porque o que está lá no frontispício da instituição é a caridade e o amor ao próximo, isso não tem religião. Queen, a Unifev ela é uma das parceiras do Centro Sim. Espírita, mas você sente falta de maior apoio das empresas? Como essas empresas podem ajudar com esse trabalho? Olha, as empresas, eu não diria falta de apoio, porque eles vivem também um momento difícil, mas nós temos tido empresas que nos ajudam. Que nos dão dinheiro, por exemplo, tem uma empresa dá R$1.000 por mês, outra dá 500, outra dá 200, a outra dá 1.500. Nós temos, não são muitos, mas gente, é tanta gente pedindo para esses empresários que tem hora que a gente não sabe nem se vai pedir. Então, por isso que eu volto na nota fiscal paulista. Se a gente conseguir mobilizar a cidade, e olha, Fabíola, deve ter metade da população do Votuporanga, metade seria exagero, uns 30% que nem cadastrado é. É só cadastrar e transferir para a entidade. Nós não precisamos de apelar, o dinheiro está ali na nossa mão. Queen, além de presidente da entidade, então vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira nas obras literárias, na escrita, né? Você escreve para jornais e também os livros, como eu comentei, são mais de 1.500 artigos já escritos e 12 livros publicados. Você nos trouxe aqui 2, que eu já agradeço muito, fiquei muito feliz. Como começou essa sua história nessa carreira? Eu sempre gostei de falar, vocês estão vendo que eu falo sem parar, né? Eu sempre gostei de falar e sempre gostei de escrever. Desde menino, desde pequenininho, eu sempre gostei de escrever. E eu trabalhava na CESP nessa época, e o Antônio Carlos de Camargo era o diretor jornalístico do jornal A Vanguarda, com o seu Nelson Camargo. E eu tive vontade, uma vez falei, ô Camargo, você não deixaria eu fazer um artigo no teu jornal? Não, está à disposição. E eu fiz o primeiro. Na semana seguinte, eu me entusiasmei. Fiz o segundo. O terceiro não parou mais até hoje. Aí o que eu pensei? Já que temos essa condição, por que não fazer um livro? Que todos, quem escreve, quer porque quer fazer um livro, né? Todo mundo gosta. E eu trabalhava na época na Câmara Municipal junto com o Júlio Júnior. O Júlio Júnior vocês conhecem, é uma figura fantástica. O Júlio trabalhava comigo, e o Júlio é um dinamismo aqui, cidadão. E eu comentei com ele, falei, Júlio, eu tenho um monte de artigo, eu tenho um livro pronto. Puxa vida, tinha vontade de publicar. Vamos publicar. Falei, como? Não, deixa comigo. Não, dá aqui. Passei os rascunhos para ele. Daí, quanto uns 2 meses, esqueci, nem dei bola para ele. Ele apareceu com um embrulhinho, falou, tá um presente para você. Eu abri, era um livro publicado. Ele tinha ido na Geobemar Gráfica, tinha feito 2.000 livros, assumiu tudo. E começamos aí. Aí fomos vendendo para clube de livro, para amigos, pagou a conta lá. Aí nasceu a ideia do segundo. Aí uma editora de Capivari, a M Editora,
editora espírita. Chegou nas mãos dele nosso terceiro livro, que feito aqui em Votuporanga. Me parece que é Otimismo e Alegria, acho que é, terceiro livro. E ele me fez contato, o diretor, escuta, chegou um livro assim, mas é caseiro, fazendo as gráficas locais aqui. Você não quer fazer esse livro comercial mesmo? Eu assumo todo o livro, você abre mão do direito autoral e eu te mando um pouco de exemplar para você vender, fazer alguma coisa. E eu republico, eu faço ele diferente, aí fez um formato, tudo bonitinho, e daí para frente esse editor não parou mais. Os outros, ele e mais os outros, todos foram nessa editora que foram saindo. Nós vamos mostrar que são 12 livros, né, no total, 12, mas 12 você nos trouxe 2 aqui, Histórias Reais e Reflexões, da editora M, e Usando Nossos Talentos, também da editora M. Ela que faz. E onde o pessoal pode encontrar os seus livros Nas hoje? livrarias espíritas, nas casas espíritas, na livraria espírita que vende isso daí. Sites também? Site, internet. Hoje a internet é muito mais fácil, né? E a gente não tem nenhum direito autoral sobre o livro, nenhum dinheiro. O que a editora faz? Cada edição, ela manda 200 livros. O que eu faço? Eu faço o lançamento deles, o dinheiro que eu pego eu levo lá para a creche. Nunca fiquei com um centavo dos direitos autorais desses livros, graças a Deus. E o que você busca transmitir, Cunha, aos leitores nessas suas obras? Olha, principalmente valores morais. Porque hoje a nossa sociedade está onde está por falta de valores morais. Se nós construirmos uma sociedade que respeite tudo que tem que ser respeitado, não há por que se movimentar em busca disso. Por exemplo, a gente vê hoje uma gritaria danada por direito. É direito disso, direito daquilo, direito daquilo. Mas não vemos isso em deveres. E o processo está inverso. Não adianta buscar direito se nós não cumprirmos deveres. O dia que a humanidade fizer campanha de cumprir deveres, o movimento dos direitos desaparece. Porque eu estou cumprindo todos os deveres. Então não há direitos a serem requisitados. Então o movimento está sendo invertido. Então nesses livros o que a gente quer fazer é mostrar isso. Cumpra o teu dever, seja honrado, honesto, digno, ético, profissional, respeitoso, tolerante. Faz isso que ninguém precise procurar por tolerância, ninguém precisa procurar por respeito, porque já estão aí. Então, os valores que eu procuro gostar. E de vez em quando essas histórias aí, com que eu vivi todas elas, viu? Não tem nenhuma inventada, não. Eu ia te perguntar, histórias reais e reflexões, são todas histórias sobre a sua vida? Todas elas. Tem momentos vividos. São duas situações. Muitas delas foram vividas com criança, você vai encontrar nelas aí. E nós temos também na Casa Espírita um trabalho mediúnico. O que é o trabalho mediúnico? A gente faz contato com os espíritos, sofredores, o atendimento feito a eles. Muitas dessas histórias aí, a gente pega pela intuição, que esses espíritos viveram estes momentos, eles têm lições terríveis e as boas, às vezes, reveses dolorosos que viveram por determinados erros que cometeram. Então vocês vão presenciar aí que todas elas são educativas. Todas elas trazem um fundo de educação para a pessoa. Olha, eu estou assim porque eu fiz isso. Eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo. É dessa forma que a gente quer que as pessoas saibam. E tem alguma história em específico, Cunha, que mais te marca nos seus livros? Olha, tem uma história de uma criança, foi numa Páscoa, acho que uns 2, 3 anos atrás. Nós pegamos até o coelho da Páscoa, nós tínhamos a coelha da Páscoa. O que nós fizemos? Nós arrumamos uma indumentária, uma roupa, vestimos uma funcionária, escondido, e ela entrou com uma cestinha, no meio daquela, mais de 150 crianças, com um ovinho, aqueles ovinhos redondinhos, para dar para eles comer na hora. Nossa, foi uma festa, ficaram ali 1 hora comendo ovinho, brincando. Aí nós tínhamos que tirar a coelha, então a coelha ia embora para ir para outra festa, levar docinhos para outra criança. E a nossa funcionária saiu sorrateiramente, foi lá, se trocou e voltou. No que ela estava passando no meio das crianças, uma menininha desse tamanho falou assim: ô tia, você é a coelha. Não, bem, a coelha foi embora, foi para outra. Não foi. Foi embora. Não foi. A sandália é igual? Olha só. Pela sandália, ela conheceu a tia que foi coelha. Aí, qual que é a lição? Não brinque com uma criança, não menospreze uma criança, porque se ela viu a sandália da tia e conheceu, ela viu o defeito do pai, o defeito da mãe, a desonra do pai, a ignorância da família, o desrespeito das pessoas. Então, quando uma criança se junta a nós, ela vem aprender. O que é que nós estamos ensinando?
Que tipo de comportamento estamos dando a ela? Num outro episódio, se eu posso contar? Claro. Nós estávamos desenhando o Dia dos Pais. Então tinha um menininho, moreninho, e ele tava, aí a professora da sala de aula, a monitora, desenhe o que vocês imaginaram do pai de vocês. E todo mundo acabava e aquele menininho moreninho não acabava. Ela chegou e falou assim, o que você está desenhando? Ela viu que era um quadriculado e uma figura de um homem atrás. Ela ficou curiosa. O que é isso daqui que você está desenhando? Meu pai. Mas por que o teu pai? Porque ele está na cadeia. Mas ali, mas no outro lado, imaginou que estava desenhando, tem meu tio, que também está na cadeia. Aquilo comoveu demais a gente. Porque, gente, todo mundo festejando o pai. Ele estava desenhando o pai atrás de uma grade. Quer dizer, olha o que uma criança é capaz. E esse menino não mais se aprumou. Hoje ele está lá no Matarazzo, morador de rua. Ele deve ter hoje uns 40 anos por aí. Tadinho. Droga pura. Quer dizer, aquilo que a vida mostrou para ele, ele pegou, não conseguiu sair, está lá um ser humano jogado para fora quase. Cunha, essas suas histórias nos fazem refletir, nos levam à reflexão. E é um dos objetivos desse seu livro, né? Isso. Mas a gente vive nessa vida tão atribulada, tão corrida. Como parar para refletir? Qual é a importância disso, na sua opinião? É sumamente importante. Porque, gente, é uma coisa que eu fico sempre imaginando o seguinte. Todo mundo fala, eu tenho fé em Deus. O que é isso? Se eu tenho fé em Deus, por que eu reclamar das coisas? Por que eu sou inconformado? Por que eu sou revoltado? Eu não tenho fé nele? Ele não é meu pai? Ele não está fazendo tudo correto? Então eu tenho que me adaptar onde estou para que eu possa superar onde eu estou, para sair de onde eu estou, mas sem nenhuma lamentação, sem nenhum desespero, porque ele é meu pai. Ou diz assim, eu sou cristão. O que é ser cristão? Seguidor do Cristo. O Cristo é o mestre. O mestre, o discípulo segue. Se eu sigo um mestre, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser calmo, eu tenho que ser resignado, eu tenho que ser caridoso, afetuoso. São esses princípios que eu preciso amadurecer em mim. Agora, eu tenho fé, sou cristão, mas na primeira situação eu viro um bicho, eu me revolto, eu caio em processos depressivos. O que é o depressivo? É a pessoa não aceitar a realidade que tem. É doença? Sim. Preocupante e muito. Precisa de remédio. Mas no momento que eu tiver certeza de que tudo que está ao meu redor está certo e que eu tenho que lutar muito para que isso se modifique, a postura é outra. Não é de um acomodado, é de um cheio de iniciativa. Bom, nós vamos então para um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com mais Valdemir Cunha. Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva, recebendo aqui em nossos estúdios hoje Valdemir Cunha, que é presidente da Irmão Mariano Dias, uma entidade de 35 anos aqui de Votuporanga. Cunha, neste período de pandemia, você continuou em contato com a população e o que você observou dos efeitos no sentimento das pessoas por causa desse ano diferente? Olha, foram situações interessantes. Quando começou a pandemia, que nós fechamos as portas, que aquilo doeu muito. Era uma atitude que tinha que ser tomada. É uma atitude que os órgãos de saúde estavam pedindo e a gente não estava querendo correr o risco de contaminar e nem se contaminar. Porque a gente não sabe onde esse vírus chega, nem os médicos sabem. Então o melhor que tem é não se infectar, é não conseguir ficar fora dele, se possível. Quando fechamos as portas, veio a preocupação. E essas criaturas, como vão ficar? Porque o efeito é interessante. O pai e a mãe estavam trabalhando. Entrava dinheiro para dentro de casa. Os filhos na creche estavam se alimentando lá. Então a despesa era menor e o salário era aquele de sempre. De repente as crianças foram para casa e os pais foram para casa. Não tinha o dinheiro do salário e tinha que dar comida para as crianças. Então a coisa para eles se inverteu muito. Eu não tenho mais dinheiro e tenho que dar comida. Eu tinha dinheiro e não precisava dar toda a comida, porque a criança tinha assistência. Agora meu filho está dentro de casa, meus filhos, que geralmente são mais de 1, 2, 3, precisam de comer, de roupa, de calçado, vai gastar muito mais aqui e agora eu não tenho dinheiro.
Aí nós ficamos meio preocupados, gente, vai dar um colapso, isso aqui vai complicar, porque os órgãos públicos não vão dar conta. Mesmo o governo lançando mão do auxílio, que foi uma situação fantástica, porque socorreu muito a gente, está socorrendo, graças a Deus está indo muito bem esse aspecto, mas a coisa ficou complicada. Aí no que reunimos, o que nós vamos fazer? Bom, no mínimo a gente pode dar cesta básica para levar para casa, porque a gente faz um jeito de entregar sem aglomeração e nós vamos levar para ler essas crianças. Então eu tomei a iniciativa de fazer alguns vídeos e coloquei na internet, colocando, porque a internet hoje é uma ferramenta e tanto. Ainda há muitos abusos, mas é normal, isso com o tempo vai mudar. E a gente lançou apelos, e eu tive a felicidade de um desses apelos ser levado por uma médica amiga nossa para o grupo deles, os médicos. Gente, a solidariedade nasceu de todos os lados. Nós fizemos uma campanha, na oportunidade, nós arrecadamos mais de 200 cestas básicas e mais de 25 mil em dinheiro. Chegava dinheiro de todo lugar na conta da creche. A pessoa ligava, Cunha, me dá a conta da creche, me passa, vem buscar uma doação, fazer um recibo. Eu não esperava isso jamais. Então, a comunidade votuporanguense é de um altruísmo a toda prova. E aquele momento chocava, porque era uma coisa muito nova. E a solidariedade foi muito boa. Nós ficamos por uns 2, 3 meses atendendo até com uma certa tranquilidade a população carente que estava sob o nosso cuidado. E aquela população carente também foi bom. Por quê? Porque muitos pais e mães saíam de casa às 6 horas da manhã, chegavam às 8 horas da noite. A criança estava dormindo. Eles tiveram tempo para viver um pouco com os filhos. Ah, mas naquela situação, muitos deles foram para os bares. Foi. Mas tem gente rica e poderosa que também vai para o bar e não cuida de criança. Não é só pobre, não. Então criou-se essa possibilidade. E o atendimento das cestas básicas foi garantindo a eles pelo menos a comida. A gente comprou muito botijão de gás, pagou muita conta de luz, muita conta de água, era justificável. Não tinha onde arrecadar. Então, e a gente conseguiu ver com isso que a solidariedade aumentou muito. Depois disso, nós fizemos outros apelos e também fomos muito felizes. Não tanto quanto o primeiro, mas foram muito felizes. Tanto é que de março a novembro, nós já distribuímos aproximadamente 2.000 cestas básicas de alimento. Não passou fome. Aquele grupo que está sob o nosso controle e comando lá, não passou fome. Pode ter se privado de algumas coisas, mas fome, arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, mistura, e a gente está dando todo sábado umas 300 marmitas prontas para as famílias levar. Como nós fazíamos a entrega das cestas? A gente marcou durante o dia, cada meia hora, 5 famílias ia buscar, 5, 8 famílias. Então, das 8 às 8h30, a gente mandava um bilhetinho para aquelas famílias, das 9 e foi, até 6 horas da tarde, todo mundo pegava com máscara, higienização, não houve nenhum problema, graças a Deus. No sábado, a gente tem um portãozinho do lado e outro no cantinho. A gente faz uma filinha por dentro da creche, a pessoa entra de 5 em 5, com máscara, higieniza a mão, entra, pega a marmita e sai e vai embora. Então não há aglomeração. Mas eu acho que esse movimento criou, sim, muita solidariedade. A pessoa fala, mas isso aí daqui a pouco volta no que era. Não volta mais no que era. Esse movimento veio para mudar e vai mudar. É isso que eu ia te perguntar, os principais ensinamentos que essa pandemia deixou. Solidariedade, amor ao próximo, carinho. Existe muita besteira falada, gritada, mas, gente, eu sempre tenho um exemplo que eu acho interessante, que eu ouvi uma vez. Quando você está na rua Amazonas, quantos jovens estão passando ali a trabalho? Passa uma moto com escapamento desse tamanho, você fala, ô juventude perdida. Não, tem um jovem perdido, mal educado. Só tem um. O resto está tudo para as fábricas. Estão todos trabalhando. Os motores das fábricas não fazem tanto barulho quanto o escapamento aberto de uma moto. Então aquele está desajustado, mas a sociedade vai bem. Então, nesse momento, muita gente gritando, falando besteira, não, está indo muito bem, está tudo se encaixando. E outra coisa, não vamos esquecer que as nações poderosas, em armamento bélico nuclear, têm estrutura para destruir a Terra 100 vezes, para virar pó. Só que o dinheiro que eles iam investir para virar o pó da Terra foi para os laboratórios de medicina.
Foi para a população pobre nos auxílios, esgotou os caixas desses governos. E a tão propalada Terceira Guerra Mundial, que seria o caos, não aconteceu e nem vai acontecer mais. Porque o vírus que pega o menininho lá da favela, pega o primeiro-ministro britânico. E se nós não cuidarmos dos meninos lá da África, outros vírus nascerão lá e virão matar a gente aqui na nossa casa. Quando o primeiro chinesinho gritou lá em Wuhan, o que você falou? Problema dele, está lá na China. Veio matar a gente aqui na nossa cidade. Na minha família morreu gente que veio lá da China. Ou então nós temos que cuidar. Agora, aqui, se dando os imigrantes lá, que vão para o navio, afoga, morre afogado, 200, 300 famílias fugindo de guerra civil. Deixa os menininhos da África lá passando fome, que não é bola, não sei o quê. De repente vai nascer um lá que vai vir matar a gente aqui. Então o dinheiro que ia para a guerra vai ter que cuidar do menino lá na África. Porque o grito da África vai chegar aqui. O grito lá da China chegou. É uma lição que deve ser considerada. Cunha, a família é tema de algumas de suas palestras e você sempre fala delas agora aqui, está falando nas suas respostas. Como você vê a importância dessa instituição e onde nós estamos errando? Olha, a família, sem a família, a destruição dela é o recrudescimento do egoísmo, não tem nem dúvida. Por quê? Porque a família é exatamente o oposto do egoísmo. Quando você constitui uma família, comecemos pela ideia do namoro. Você conhece um jovem, o jovem conhece a jovem. Estranhos. Cada um tem seu mundo, cada um tem seu hábito, cada um tem seu jeito. Para viver junto, há que ter renúncia, senão não convive. Ou você renuncia parte e outro parte, ou você não vai viver junto. Bom, o casal fica junto, vem o filho, mas renúncia. Porque você fala assim para tua esposa ou a esposa do marido, vamos comer uma pizza hoje? Vamos. Às 6 horas da tarde o bebezinho tem febre. Então o dinheiro da pizza vai no remédio e no médico. Renúncia. Então a família é um polo agregador de valores, de renúncia, de companheirismo, de amizade, de consideração, de respeito, de tolerância. Quando a família vai bem, a sociedade não tem do que se queixar. Por que a sociedade está hoje gritando? Porque a família está indo mal. Porque os valores da família não estão sendo levados a sério. A criança não veio para ser um bebelãozinho. Dança a boquinha da garrafa. Olha que lindinho. Isso é comum você ouvir. Olha, você viu, já sabe imitar a Anitta. Nada contra a cantora. Já sabe imitar o Pablo Vittar. Nada contra o cantor. Não, já sabe imitar o Roberto Carlos. Nada contra o cantor. Mas já sabe fazer uma prece? Já sabe falar de Jesus? No encontro familiar na hora do almoço, fala do Neymar, fala do Corinthians, do Santos, São Paulo, do político, do Bolsonaro, mas ninguém fala de Jesus. Ninguém fala, ninguém faz uma prece para agradecer a Deus aquela reunião familiar. São valores que antigamente nós tínhamos. Eu, quando era criança, vocês são mais jovens, a gente falava bença pai, bença mãe, bença tio. Ia dormir, olha, fala bença pro tio. Ó, fala bença. Se não falasse bença, quer dizer, pedia bênção no pai, você não ia para a cama. Levantava de manhã, respeito. O pai falava com você, você respeitava. Hoje as crianças têm todo o direito, eles são muito estimulados, eles discutem com os pais e tal. Nada disso está errado. Só que nós não podemos deixar a criança tomar conta da casa. Jovem não pode tomar conta da casa. Você vai comprar um carro, então você pode chamar a opinião do jovem. Que carro você acha que deve comprar? Que cor? Bom, mas valores morais, valores éticos, valores de honra, você não discute. Respeito. Você pode cortar o cabelo de um jeito, quem tiver cabelo pode cortar, né? Pode cortar o cabelo de um jeito, botar a roupa de outro jeito, nada muda. Mas caráter, você não pode mudar. Caráter é caráter. Disciplina é disciplina. Ordem é ordem. Respeito, regras, isso não pode ser mudado. E o que eles estão fazendo? Invertendo, deixando as regras se tornarem opcionais. E o resultado está aí. Alcoolismo juvenil. Hoje a faixa etária de 10, 11 anos já está no alcoolismo. Por quê? Porque a família não vai bem. A família não deu valores. Então a gente sempre brinca, né? Se eu tenho um barzinho dentro da minha casa, eu estou dizendo para o meu filho que ele pode beber, porque eu estou bebendo. E eu não tem, acho que não tem pai inocente que vai trabalhar com o barzinho na casa e o filho não vai dar uma bicadinha. Então,
nós estamos plantando um problema sério. A família é básica. Ou temos família, ou teremos problema. Por isso que é importante a educação religiosa, que você também tenta levar aos pais. Principalmente. Uma vez eu achei interessante, uma companheira nossa, a gente tem as aulas do centro, as igrejas têm, os nossos irmãos evangélicos têm, os catecismos, as evangelizações, e o grupo das crianças ia e a filha dela não ia. Eu perguntei, minha filha, por que sua filha não está vindo aqui? Ela estuda a semana inteira, acorda cedo, domingo ela quer dormir um pouco até mais tarde. Falei, é assim que você acha que é? Então, quer dizer, para ir à escola ela pode, para ir passear e ir para o rancho ela pode acordar cedo, mas para ir para uma aula de moral cristã, ela não pode, tem que descansar. Tá bom, o tempo passou, não demorou muito tempo, bateu na minha porta chorando. O que essa filha estava aprontando com essa mãe. Eu falei para ela, você tinha tudo na mão, minha filha, para fazer isso mudar. Você preferiu o mundo, porque Jesus disse, eu venci o mundo e não no mundo. Você falou muito em valores morais. Quais valores morais constroem um cidadão de bem? Olha, para formar o caráter, nós precisamos ter alguns pilares. Por exemplo, honestidade. Honestidade não se discute, honestidade é honestidade toda hora. Não importa se eu peguei um clipe de cima dessa mesa e levei embora. Se eu pegar um clipe, se eu peguei 1 milhão, eu tirei alguma coisa que não é meu. Tá certo que o clipe, até sem querer, mas é uma ideia. Honestidade. A honestidade é tudo. A solidariedade. Nós precisamos entender que eu não vivo sozinho. Eu preciso dos outros, os outros precisam de mim. Fraternidade, no mesmo item. A caridade, que é a minha doação. Não é só a caridade financeira. Caridade financeira, se eu tiver um relógio, eu tiro e te dou. Mas se eu não tenho, eu posso fazer uma prece para você. Eu posso te dar um abraço, um telefonema, mandar um zap, alguma coisa assim. Ética. Ética é fazendo muita falta. Respeito e tolerância. Gente, nós vivemos uma guerra ideológica hoje que dá medo. As pessoas torcem contra um país porque o cidadão que dirige não é do partido dele. Ontem é a mesma coisa. Os anteriores também tinham isso. Gente, eu desejo que o presidente de tal nação perca, porque assim ferra o presidente nosso. Gente, onde nós estamos? O que é isso? Sendo que o país é nosso. Primeira coisa, respeito, tolerância e maioria. O que é maioria? Uma maioria decide, a minoria obedece. E depois, quando chegar a hora dela se manifestar, ela que escolha de outra forma, mas ela obedece. Então, respeito, tolerância, honestidade, honra e cumplicidade em família e respeito no lar. Gente, o lar é uma base que não pode ser mexida. O respeito ali. Então são valores, família, que nós temos que construir. É fácil? Se fosse, já teríamos conseguido. É difícil, doloroso, mas nós precisamos seguir por esse caminho. E nós temos também uma geração de redes sociais, uma geração de internet. Como você analisa os efeitos da internet hoje nos jovens, principalmente? Olha, eu vejo com otimismo, embora exista aqueles contratempos. Mas, gente, tudo é assim. Eu tenho uma faca na cozinha, muito bem amolada. Essa faca corta o bife, a batata, a cebola, me faz uma refeição perfeita. Mas se eu me desequilibrar e pegar essa faca e furar alguém, ela mata. A culpa é da faca? Não. A culpa do que manuseou. A rede social é uma das conquistas fantásticas, só que ainda existem aqueles que abusam dela, como os hackers, que entram em sistemas aí. Que inteligência tem essas cabeças, gente? Por que não fazer a coisa certa? Faz a coisa errada. Mas é de caráter, é o que eu falo para você, a formação do caráter. Então a rede social eu vejo com muito otimismo. Hoje nós fazemos tudo de graça. Hoje você tem voz, eu tenho voz, você tem voz. Eu não tinha. Nós não tínhamos voz para falar, só falava as vozes contratadas. Hoje todo mundo vai na internet, põe a foto da família, aqueles grupos de família, é uma delícia. A rede social, a família comemorando a festinha do netinho, do sobrinho, do amigo na beira do rio, aquela coisa gostosa, isso é bacana. Eu peço sempre as pessoas que falam em rede social, poste a foto da família, poste a foto das conquistas, mas poste uma mensagenzinha de otimismo de vez em quando, um textinho de esperança. Por quê? A rede social ela é mundial. Nós temos muita gente na Austrália, no Japão, na Inglaterra, que não tem acesso muitas vezes a esses princípios ideológicos que o brasileiro tem.
Então lá no Japão ele vai ver um textinho de uma mensagem do Padre Fábio, do Espírito Emmanuel, enfim, de todas as religiões, do pastor, que ele fala do arte, não sei o que, ela faz palestra, manda. A pessoa está lá do outro lado do mundo, sozinha num quarto às vezes. Ela tem lá uma palestra, tem lá um texto gostoso para você ouvir do país de sua origem. A rede social, família, é uma beleza, vai ficar bom daqui uns dias quando ele ficar mais moralizado. Outra questão dos tempos atuais, né, Cunha, é a depressão, que também é um tema da maioria das suas palestras. Ela é tida como mal do século XXI. Por que você acha que as doenças mentais são cada vez mais comuns e quais conselhos você daria a quem sofre com elas? Olha, família, se você quebrar um braço, você vai botar um gesso, isso aqui vai calcificar, não vai dar problema. Se você tiver uma apendicite, você vai fazer uma cirurgia, vai doer um pouco, tomar uma injeção, vai ficar bem. Mas na mente, só a criatura consegue resolver isso. A medicina apoia. A medicina hoje está muito bem servida na área psicológica, na psiquiatria, a psicologia ajuda muito. Mas se o cidadão não se ajustar e não trocar os seus valores, vai ser muito difícil ele conseguir recuperação. A depressão, na verdade, se trata de um comportamento de alguém que está terrivelmente insatisfeito com aquilo que está ao seu redor. Se eu dizer para você que eu sou uma pessoa depressiva, você acredita? Não parece, mas eu luto 24 horas por dia contra a depressão. Por quê? Porque eu sou tentado a entrar nesse clima. Eu me esforço feito ninguém, eu tomo remédio de manhã. Toda manhã eu tomo meu remedinho. Porque eu preciso da medicação. Ah, eu vou tomar remédio? Eu não sou louco. Não, não é isso não. Depressão é doença. Então, eu luto como? Vem aquelas ideias de que está tudo errado, está tudo danado. Não, está tudo certo. Eu vou me disciplinando. E eu supero isso no dia a dia. Mas se eu der uma cordinha, eu deito no meu sofá depois, eu sou aposentado. Eu vou deitar no sofá. Vou ficar relembrando problemas, situações dolorosas, ou ficar assistindo telejornais aí que é uma verdadeira carnificina, infelizmente, porque o jornalismo é você informar. O nosso jornalismo profissional de altas mídias não é mais informar, é dar opinião. Então eles querem que vocês pensem como eles. Então está deixando a população louca. O jornal de vocês informam. Olha, aconteceu esse fato, aconteceu aquele fato. O outro lá não. Aconteceu esse fato por isso. Quer dizer, que então ele doutrina pessoas. Isso está causando muito mal. Então o problema brasileiro hoje não é nem os governos, é o sistema jornalístico de mídia que nós temos, não as mídias pequenas, as grandes e poderosas mídias. Porque tem um interesse financeiro atrás disso tudo, para comprar, para vender. Então a pessoa deve ter religiosa. Todos nós precisamos ter a nossa religião. Não importa qual seja, ela sempre vai te orientar. O que é ter fé? É ter a certeza de que tudo, tudo está ao seu redor, está certo. Você pode modificar. Procure uma atividade no bem. Use algumas horas da semana. Porque sempre nós trabalhamos muito. Mas na semana, tira uma horinha, vai visitar um doente, vai visitar uma favela, vai levar um pão para uma criança, vai fazer um artesanato numa creche, enfim, faça algo, mesmo para familiares mais carentes, familiares que perderam familiares. Nós temos na família pessoas que de repente perderam um filho, perderam um pai, vai lá conversar com ele, isso é caridade. Isso tudo alivia o processo depressivo. Torne-se importante e tome iniciativas e tome remédio também. Nesse período que estamos vivendo, Cunha, muitas pessoas tiveram que viver com a dor do luto, né? Qual que é o seu conselho para superar esse momento, não só agora da pandemia, mas mesmo em situações do dia a dia? Olha, filha, o conselho é Jesus mesmo, é o Evangelho de Jesus. Nós não temos nenhuma informação no Evangelho que a gente vai ter vida fácil. Ali está a informação esclarecedora e, por ser esclarecedora, ela é consoladora. Ela fala que você vai passar por dificuldades, mas que você pode sair delas com a assistência das próprias leis divinas. Então é a esperança, é a fé. Agora a dor da separação, essa não tem jeito, eu passei por isso. Essa você vai ter que aprender a viver com ela. Até hoje, 35 anos que a minha filha partiu, não tem um dia que
que eu não me lembro dela. Não adianta. Só que agora eu falo com mais naturalidade, eu acostumei com a saudade, eu acostumei que ela está distante, que eu vou tê-la de volta, eu acostumei com essa ideia de que ela está longe de mim fisicamente, mas dentro do meu coração, e que ela não se separou de mim. Mas isso é doloroso, porque eu não tenho tato, né? Eu não tenho contato. E para a mãe é pior ainda, porque o vínculo mãe e filho não tem explicação. Vínculo mãe e filho ninguém consegue definir. Para uma mãe que perde um filho, que doloroso é. Eu fico imaginando, eu desculpa entrar nesse assunto, mas do nosso amigo Zaparoli, que é o Cacate. Eu fui lá, conversei com eles. Gente, a dor desse casal, não tem nada que console. Ontem mesmo estava falando com ele, que Jesus proteja, fortaleça esses corações aí, porque esse é o caminho, não tem outro jeito. Queen, pessoas que estejam interessadas em assistir às suas palestras, em ouvir um pouco mais sobre todas essas belezas que você comenta, como fazer? Olha, como está fechado agora a Casa Espírita, eu aconselho ir no YouTube. Eu devo ter lá acho que umas 30 palestras lá. Foram gravadas no centro e elas estão rodando, então tem muita lá, no YouTube tem bastante palestras. Pode acessar lá que vai se divertir. E tem não só palestras minhas, tem palestras de muita gente lá que fala, que tem o mesmo perfil, uma gente boa, que esclarece, até melhor que a gente. Bom, a gente infelizmente encerra aqui então o nosso coletivo. Eu vou deixar então fazer mais uma vez uma propaganda aqui dos livros do Queen. Quem tiver interesse em ouvir mais dessas histórias reais e reflexões, e aqui também usando nossos talentos, ele tem 12 obras literárias publicadas. Então fica à disposição de vocês aqui os contatos para adquirirem esses livros e colaborarem com a entidade. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada Wender mais uma vez por estar aqui comigo. A você de casa um grande abraço e até a próxima.